me esqueci de pagar os DARFs sobre os ganhos que eu tive nos meus investimentos. E aí? O que eu faço agora? Não se preocupe, caro investidor, estou aqui para resolver o seu problema. Nesse vídeo a gente vai falar como que a gente gera os DARFs para pagamento do imposto devido sobre os ganhos que a gente tem com relação às ações, aos fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Então, se você nunca fez um DARF, se você já teve ganho de capital nas vendas dos ativos e ainda não pagou o DARF, é importante que você assista esse vídeo aqui até o final e a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Mas antes de começar, eu gostaria de te pedir já que se inscreva aqui no canal, porque você me ajuda bastante fazendo isso. Eu não sei se você já é inscrito ou não, se você já acompanha aqui meus vídeos ou não, mas toda vez que você se inscreve é um incentivo que eu tenho para continuar fazendo esses conteúdos e para continuar gerando valor para você. Me ajuda bastante, dá um trabalhão realmente fazer esses conteúdos, então gostaria de te pedir que ajude aqui o canal. E outra coisa que eu tenho para dizer é que eu tenho um treinamento que se chama Como Declarar Imposto de Renda sobre Investimentos. Se você tem interesse no tema, é um treinamento que o preço é bem acessível. Eu vou deixar o link do treinamento aqui na descrição se você tiver interesse. Lá a gente fala sobre como você declara investimentos em ações, em renda fixa, em fundos imobiliários, outros tipos de fundo, previdência, poupança, investimentos no exterior, imóveis. Enfim, é um curso bem completo. Inclusive, você vai conseguir saber algumas nuances também sobre como você pode declarar fazer a sua declaração sobre outros bens, mas de forma um pouco mais simplificada. Mas é isso, o curso se chama Como Declarar Imposto de Renda sobre Investimentos. Espero que você goste, se você tiver interesse, o link vai ficar aqui na descrição. Agora, voltando ao nosso tema dos DARFs. É importante o investidor saber que é responsabilidade dele fazer a coleta e o pagamento dos DARFs sempre que ele tiver algum ganho de capital na venda dos ativos. Só para a gente lembrar, quando a gente vende ações, existe uma isenção de até 20 mil, ou seja, quando você vende até 20 mil reais, você tem uma isenção no imposto de renda, ou seja, você não paga o imposto de renda sobre o lucro que você tiver em cima desse valor. Por exemplo, digamos que eu tenha comprado 17 mil reais em ações no mês de janeiro e eu tive um lucro de 4 mil reais, ou seja, acabou que essas ações se valorizaram até 21 mil reais, certo? Comprei a 17, tive um lucro de 4 mil, essas ações estavam a 21 mil e eu vendi no mês de julho, por exemplo, todos esses 21 mil reais. Se eu vendi 21 mil reais, eu vendi mais de 20 mil. Então eu vou ter que pagar o imposto relativo ao lucro de 4 mil reais que eu tive. É basicamente essa a regra da isenção. Então, inclusive, a gente sempre recomenda, quando você for vender os seus ativos, que venda menos de 20 mil para que você caia na regra da isenção. E lembrando que os fundos imobiliários não têm essa isenção. E você tem que fazer o pagamento dos DARFs até o último dia útil do mês seguinte à venda. E antes da gente começar direto, da gente ir lá para o meu computador, é importante a gente deixar aqui duas observações. A primeira é que quando você vai gerar um DARF, você não consegue gerar esse DARF no valor menor do que 10 reais. Então, se você fez os cálculos do seu lucro e do quanto você tem que pagar de imposto e verificou que o DARF vai ser menor do que 10 reais, você vai ter que acumular esse lucro para que você possa gerar o DARF com um valor de, no mínimo, 10 reais, certo? Essa é uma observação que é importante ser dita. A segunda observação sobre os DARFs é que se você teve prejuízo no mês anterior, é sempre importante que você registre esses prejuízos, porque os prejuízos podem ser abatidos em cima dos lucros futuros. Então, por exemplo, digamos que nesse mês você teve um lucro de 200 reais com a venda, por exemplo, de fundos imobiliários. Esse lucro de 200 reais pode ser abatido com o prejuízo do mês anterior. Então, se você teve 100 reais de prejuízo, você só vai ter que gerar o DARF em cima do lucro de 100 reais, porque foi a diferença entre os meses. Então, sempre registre os valores dos seus prejuízos e também dos lucros e gere o DARF referente ao mês que você fez a venda. Antes da gente ir lá para o meu computador, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para que você possa fazer um download de uma planilha, que essa planilha permite que você faça o cálculo de quanto você tem que pagar de imposto, quanto você tem que gerar de DARF a partir dos lucros que você teve. Essa planilha foi criada por mim, é uma planilha que eu utilizo para os meus próprios cálculos de DARF e eu vou deixar aqui embaixo, basta você baixar. Eu acho que vai facilitar bastante, até porque a gente já tem que saber o valor do DARF antes da gente entrar lá no software da Receita, certo? Mas então,
vamos lá para o meu computador. Bom, então entramos aqui no Cicalc Web, que é o programa para o cálculo e impressão dos DARFs online. E a gente já acessa aqui o primeiro link, que é o cálculo e emissão de DARF online de tributos e contribuições da pessoa física, que é o nosso caso aqui. Assim que abre essa página, a gente clica em pagamento. Você escolhe aí a sua UF, né? No caso aqui eu vou escolher Distrito Federal, que é onde eu estou em Brasília. Brasília, selecione o município, continuar. O código da receita, o código é o 6015. E aí o período a gente vai colocar aqui o mês referente ao ganho que a gente teve. Então vamos aqui primeiramente para a planilha que eu te prometi. Estamos aqui na planilha criada por mim. É uma planilha que eu entrego também no curso Como Declarar Imposto de Renda sobre Investimentos. Mas enfim, digamos aqui que você tenha comprado o ativo KNRI11, que é um fundo imobiliário da Kinea, e vendido esse ativo. Eu já coloquei uns dados aqui só para ilustrar, tá? Esses dados são fictícios, mas digamos que você tivesse comprado uma quantidade de 18 cotas nessa data aqui, no dia 1º de 2019, a esse preço unitário, com umas taxas aqui, o programa já calcula essas taxas, é importante também você atualizar a sua planilha periodicamente para saber se essas taxas continuam as mesmas, especialmente aí a taxa de liquidação, emolumentos, essas coisas, né? Mas o programa já faz o cálculo aqui baseado nisso. Então, bom, ele já me deu essas datas, essas taxas. Só é importante dizer aqui que os campos alteráveis são esses em branco. Veja que os campos em branco são os campos alteráveis. A gente está falando de fundos imobiliários aqui no caso, então a alíquota é de 20% na venda. Mas claro, se você estiver fazendo aqui a conta com ações, basta você colocar aqui 15%, que é 15%, que é a alíquota para operações comuns em venda de ações, certo? Mas, nosso caso aqui, fundos imobiliários, então eu vou manter 20%. Tudo bem, então digamos que você tivesse vendido, vou botar aqui uma data de 2019, né? Vou botar uma data depois, do 11, 27/11. E você teve um lucro, ele calculou aqui já o lucro bruto, o lucro líquido já sem o pagamento do DARF, né? Mas aqui está o valor para pagamento desse DARF e o valor é de R$ 96,22 nesse caso aqui do exemplo, tá certo? Então a gente já sabe que esse vai ser o valor gerado de DARF. Se for o caso de você ter comprado outros fundos imobiliários, até coloquei aqui alguns exemplos também, com compras, tal, quanto que você comprou, quanto que teve de lucro bruto, esses aqui são valores que você teria que preencher também a partir do que ele gera aqui, tá? Mas aí você colocaria, né, no caso dessas múltiplas vendas, e ele vai gerar o valor de DARF que você teria que pagar. Então isso aqui seria o valor 399,47 se você fez várias vendas. Não sei se é o seu caso, mas a gente vai se ater aqui a uma venda como exemplo. Então vamos manter o DARF aqui em R$ 96,22 para esse exemplo aqui do KNRI11, tá bom? Simples, eu deixei um link aqui também para o Cicalc Web e o código da receita. E lembrando aqui que você tem que pagar até o último dia útil do mês 12 de 2019. Por quê? Porque você vendeu no mês 11, então o pagamento até o último dia útil do mês 12, certo? Mês subsequente à venda. Então vamos voltar lá para o programa da receita. O período então 11 de 2019, certo? O valor principal é o valor do DARF que a gente havia calculado. Continuar. Sim, ele já me deu as informações, data de vencimento 30/12. Veja aqui que esse aqui é o último dia útil do mês subsequente, como a gente havia acabado de falar aqui, certo? É o último dia útil do mês 12. Ele já me diz aqui a data de vencimento. Referência a gente deixa em branco, continuar. Então aqui você coloca o seu CPF, preenchemos os caracteres e continuamos. Podemos agora imprimir o DARF. Pronto, basta que você faça esse pagamento no seu banco de preferência, salve os valores, registre salve no computador ou então imprima, deixe impresso aí na sua casa e pronto, pagamento do DARF efetuado.
Então é isso, espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Não deixa aqui de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, dar um like no vídeo, você me ajuda bastante também. Compartilha com as pessoas que você acredita que possam se beneficiar aqui desse conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!